Olá, pessoal. Dando continuidade aí no nosso curso de administração financeira, hoje nós vamos trabalhar o assunto análise de demonstrações contábeis, tá? Vamos entender aí os conceitos, vamos entender quais são os principais demonstrativos financeiros, para que nós utilizamos a análise, no que ela ajuda no nosso dia a dia aí no ambiente de trabalho e entender um pouco aí também da evolução histórica desses instrumentos. Vamos lá para a aula? A análise de demonstração contábil, como que a gente pode conceituar isso? São técnicas para avaliar a situação econômico-financeira das organizações que fornecem diversos tipos de informações financeiras aos tomadores de decisões. Quem são os tomadores de decisões? Os gestores financeiros das empresas. Aqui para a nossa disciplina vamos focar nesses personagens, né? Gestores financeiros são aqueles que tomam as principais decisões contábeis, aqueles que tomam as principais decisões de financiamento de dívida, de investimento. Então, são técnicas para ajudar esses profissionais a tomarem decisão. As técnicas, elas vão então propiciar para esses gestores indicadores financeiros que vão relacionar duas ou mais contas, facilitando a análise por esses profissionais, tá? Elas remontam ali a 4000 antes de Cristo. Mas como assim? A 4000 antes de Cristo você já fazia uma análise de patrimônio patrimonial, uma análise ali vertical, uma análise horizontal? Não. O que acontece? Primeiro, os registros contábeis, eles são registrados praticamente nessa época, quando os pastores, eles faziam a contabilidade do seu rebanho e, através dessa contabilidade, eles verificavam um aumento ou uma diminuição na sua riqueza. Né? Então, há 4000 a.C., nós já temos registros de pastores contabilizando o seu rebanho. E percebendo essa variação para mais, para cima, né, para baixo, nesses registros eles verificavam quanto o seu patrimônio aumentou, quanto o seu patrimônio diminuiu, se eles estavam então mais ricos ou mais pobres. Com o tempo, essas ferramentas vão evoluindo e a gente começa já a registrar dentro das empresas um balanço patrimonial, um balanço de contas. Então, lá em 1985, o Conselho Executivo da Associação dos Bancos do Estado de Nova York, né, eles passam a recomendar que aqueles tomadores de empréstimo que procurassem as instituições que eram associadas a esse conselho, que entregassem demonstrações escritas apresentando o passivo e o ativo desses tomadores, para que se decidisse se seria interessante emprestar ou não para essas organizações, né, para essas empresas. Então, quando o Conselho Executivo das associações dos bancos de Nova York passa a exigir essas demonstrações, quando então a gente tem um marco histórico de, das organizações começarem a efetivamente utilizarem essas análises e utilizarem os principais demonstrativos financeiros, tá? Hoje eles são padronizados, hoje eles têm uma forma de ser apresentada, tudo seguindo normas. Quais são os principais demonstrativos, então, utilizados hoje? Então, o balanço patrimonial, né? A demonstração dos resultados do exercício e a demonstração do fluxo de caixa. Quais são as informações que cada um desses aí traz? O balanço patrimonial, então, vai apresentar a posição financeira da empresa, como se fosse um retrato, uma foto da empresa naquele momento, né? O DRE, demonstrativo de resultados do exercício, ele traz informações relativas à lucratividade, se aquela empresa então está dando lucro, se ela está dando prejuízo, e a capacidade de geração de caixa é apresentada pelo demonstrativo de fluxo de caixa, tá? Então, são essas as informações que cada um desses demonstrativos traz. Qual que é o objetivo, então, da análise financeira? Nós vamos, a partir daí, relatar, com base nas informações fornecidas pelas empresas, a posição econômico-financeira atual e as causas determinantes da evolução apresentada e as tendências futuras. É um conceito aí do autor Asaf Neto, né? Então, a partir das informações oferecidas, gente, na análise de demonstrações financeiras, nós podemos entender se a empresa está dando prejuízo, se ela está dando lucro, por quê? Qual é a causa disso, tá? E com base nessas informações, quais são as tendências, aonde essa empresa vai
tende a chegar, se ela tende a continuar no padrão de lucratividade, ela tende a cair, a ter mais prejuízo até chegar na falência, infelizmente, essas informações nos trazem aí dados efetivos sobre a posição econômico-financeira das empresas. Então, qual o primeiro passo aí para essas análises? É produzir a informação. E essas informações são produzidas através do quê? A partir de quê? A partir, então, do processamento de dados. O que são dados? Os dados são números ou descrições que, isoladamente, não provocam reações no autor. Então, um exemplo de dado. Entradas de fluxo de caixa. O valor que entrou esse mês, o valor que entrou mês que vem, o valor que vai sair. São números. São números ali, efetivamente. Ou, por exemplo, lá dentro do balanço patrimonial, aquele valor do ativo, o valor do passivo, o valor do ativo circulante, valor do patrimônio líquido. Então, gente, cada número ali apresentado, cada valor em moeda efetivo é um dado. E através da análise desses dados, nós vamos produzir, então, informações. Qual que é a diferença, então? A informação, ela vai te dar, ela vai te comunicar algo que pode produzir uma reação ou uma decisão. Ou seja, lá com um número sozinho, isolado, o gestor financeiro ele não tem dados suficientes para decidir se ele vai investir ou não, se ele vai tomar um empréstimo ou não. Eu tenho lá, por exemplo, que a minha empresa ela teve um lucro de X milhões no último período. Isso é um dado. A partir da análise financeira, eu vou ter a informação se ela vai continuar tendo esse fluxo de caixa para os próximos anos. Se eu vou trabalhar o demonstrativo de fluxo de caixa, por exemplo. E quando, através dessa análise do demonstrativo de fluxo de caixa, eu percebo que a minha empresa tem uma constante de entradas maiores e saídas, então a minha empresa ela tem capacidade de gerar caixa por um determinado período estimado ali. Então eu posso tomar a decisão de pegar um financiamento no banco ou não, com base na capacidade de gerar caixa que a minha empresa apresenta. Tá? Como que se dá esse processo de análise, então? Os fatores, os eventos econômicos financeiros dentro da empresa, eles vão gerar dados, né, que vão abastecer as demonstrações contábeis e através das técnicas de análise, nós teremos aí informações para a tomada de decisão. Vamos trazer aqui algumas considerações, então, para que a análise das demonstrações financeiras sejam bem feitas. Primeira coisa, gente, temos que entender que o grau de excelência da análise ele vai depender da qualidade das informações geradas. Então, se eu tenho sistemas contábeis bem elaborados, os meus colaboradores são bem treinados para alimentar corretamente aqueles sistemas, eu tenho a tendência é que eu tenha informações mais confiáveis, né? Eu tenho informações com uma qualidade melhor. Então, quanto maior a qualidade dessas informações, maior será o grau de excelência aí das informações geradas através da análise. Segundo, entender que dois analistas, eles podem chegar a conclusões diferentes fazendo a mesma análise. Por quê? A análise, ela não é um cálculo exato, ela depende da interpretação do profissional de finanças que vai fazer essas análises. Então, dependendo da vivência de cada profissional, da experiência que ele tem de mercado, do conhecimento que ele tem de mercado, os dados e as informações ali que serão fornecidas pelas técnicas de análise poderão dar aí interpretações diferentes, tá? De acordo com a experiência de cada profissional. Outra informação importante, outra consideração importante, é que os relatórios fruto das análises contábeis aí, eles devem ser preferencialmente direcionados para leigos. Ou seja, quem vai ler aquelas informações, quem vai ler aquele relatório, nem sempre tem conhecimento de mercado e nem sempre tem conhecimento do jargão contábil, dos termos contábeis. São pessoas que precisam de informações mais detalhadas e de escrita de maneira mais simples, para facilitar aí, para dar mais transparência à informação, para dar mais transparência ao que é informado ali, as informações prestadas aí pela empresa, né? Muitas vezes é um conselheiro que vai estar lendo aquilo, muitas vezes um investidor que vai estar procurando essas informações. Então, direcionar essas informações para leis, usar uma escrita mais simples, utilizar um linguajar mais claro, buscando aí relatórios
de melhor entendimento, de entendimento mais fácil. Então, por isso, é interessante que use ali uma linguagem corrente e principalmente gráficos, gente. Gráficos que ilustrem bem cada situação aí, que ilustrem cada informação que você vai levar aí para o seu usuário, tá? Então, pessoal, esses são os principais conceitos de análise de demonstrações financeiras. Nós vamos seguir aí no curso agora falando de padronização, que é assunto da próxima aula. Muito obrigado pela atenção, valeu e até a próxima.